Evangelho segundo João, capítulo 12, de 20 a 26. Meus irmãos, nós faremos a leitura, e eu peço aos queridos irmãos para acompanharem a leitura da palavra do Senhor em suas Bíblias. E após a leitura nós oraremos, e então pregaremos a palavra do Senhor e ouviremos a pregação com atenção. Diz assim o texto, irmãos: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo dia do Senhor, por reunir teu povo, ó Pai, neste local, para adorá-lo em espírito e em verdade, ó Deus. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado pelos dízimos e ofertas trazidas em adoração e louvor ao teu nome, por todas as graças, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, embora não mereçamos. E, ó Deus, agora, ó Pai, que a tua palavra foi lida, ó Deus, abençoa, Pai, o pregador, para que ele fale a tua palavra, ó Deus, para que ele seja fiel à tua vontade, ó Deus, para que Cristo seja proclamado, honrado e crido, ó Deus, e que ouçamos a tua voz, ó Pai, e aguardemos em nosso coração, no nosso entendimento, para produzirmos frutos, ó Pai, dignos de arrependimento. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus, e com perdão dos nossos pecados, nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, nós vimos, no domingo passado, nós vimos que Jesus entra triunfantemente em Jerusalém. É um domingo o dia que ele entra em Jerusalém. E aquela semana seria a semana, de fato, aquela mais importante semana que terminaria, que culminaria na morte do Senhor Jesus Cristo, em uma sexta-feira, na cruz, por todo o seu povo, tanto os eleitos entre os judeus, como nós, eleitos entre os gentios. Então, aquela semana derradeira se inicia no domingo com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós vimos, meus irmãos, que quando Jesus entra em Jerusalém, e nós terminamos com esse versículo no domingo passado, na nossa pregação, os fariseus olhando Jesus entrando em Jerusalém e sendo honrado ali, proclamado, seguido por uma multidão, os fariseus fazem o seguinte comentário, como está no versículo 19, ainda do capítulo 20, do capítulo 12, melhor, onde nós estamos. Olha só o que diz o texto: de sorte que os fariseus, vendo aquilo, né, a entrada triunfante de Jerusalém e a multidão seguindo, de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, ou seja, vede que nós não conseguimos nada contra este homem. Eis aí vai o mundo após ele. Aqui, obviamente, irmãos, é uma hipérbole, né? O mundo naquele momento não estava indo após Jesus Cristo, mas havia sim uma multidão de galileus, de judeus, indo e saudando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, indo após ele e saudando a sua entrada em Jerusalém. Mas, meus irmãos, é interessante que os judeus falaram aqui, os fariseus falaram aqui mais do que sabiam, porque de fato Jesus Cristo atrairia o mundo à sua pessoa, como nós vemos aqui hoje. Quanto tempo se passou deste acontecimento? E nós estamos aqui atraídos, seguindo a Jesus Cristo. Eis vai o mundo após ele. E nós estamos aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, servindo atrás de Cristo, ele à nossa frente. Então os fariseus falaram mais do que sabiam, e nós vemos cumprida essa profecia, mesmo que eles não sabiam muito bem o que falavam.
Mas é interessante que o texto agora que nós lemos, que inicia no versículo 20, aqui do capítulo 12, fala que, de certa forma, isso começara já a se cumprir no ministério de Jesus, naquela semana derradeira. Por quê? Porque nós vemos aqui gregos querendo vê-lo. Gregos querendo, o presbítero Vanilo, ter um encontro com Jesus Cristo. Então veja que interessante. Os fariseus acabaram de dizer, de nada nos aproveita ir contra ele ou tentar prejudicá-lo. Eis o mundo que vai atrás dele. E agora nos é informado pelo evangelista e apóstolo João que os gregos foram ver Jesus. Então veja, representantes do mundo gentio estão vindo a Jesus Cristo. Então essa é a ligação do último trecho que vimos, do versículo de número 12 até o versículo de número 19, agora com o versículo 20 até o versículo 26. Essa é a ligação. O mundo vai após ele, e agora vocês veem gregos querendo encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. E esse evento aqui, ele vai dar o start, por assim dizer, àquela hora tão aguardada no Evangelho de João. Lembra da hora? Que sempre, tanto Jesus quanto o apóstolo João, em seu escrito, faz referência da hora. Lembra lá em João 2, quando Maria vai ter com Jesus, quando o vinho havia acabado? E ela diz, o vinho acabou. E Jesus diz, mulher, não é chegada a minha hora. E João vai escrevendo até aqui sobre a hora numa perspectiva futura. Então Jesus escapou deles porque não era ainda chegada a hora. Só que a partir do capítulo 12, desse capítulo que temos aqui conosco, Anésio e a Alice, a partir desse capítulo, Alice, a hora agora estará numa perspectiva imediata. A hora que havia de chegar, não é chegada ainda, agora chegou. Tanto que nós vemos Jesus falando, é chegada a hora. A partir desse capítulo 12, desse trecho que vai iniciar-se no versículo 20, a hora chegou. Finalmente aquela hora que nós vimos durante todos os capítulos anteriores, que haveria de chegar, chegou. É chegada a hora. E esta hora é a hora da glorificação de Cristo por meio da sua morte na cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Por meio desta hora é que ele vai nos salvar, como nos salvou, dos nossos pecados. A hora é chegada. É chegada a hora. Vamos ver então como isso se dá e o que nós podemos aprender sobre este texto sagrado, este texto inspirado por Deus. Veja o versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Irmãos, João, o evangelista e apóstolo, não nos diz necessariamente de que lugar esses gregos eram. Eles eram da Grécia? Eles vieram da Grécia? Ou vieram de cidades helênicas? Cidades próximas à Judéia que tinham cultura e fala gregas. É possível, tanto uma coisa quanto outra. Os teólogos acham mais possível que esses gregos tenham vindo de cidades próximas da Judéia que tinham cultura grega. E esses gregos eram gentios, não judeus. E eles se deslocaram até Jerusalém, Cátia, para ali adorarem, como diz o texto. Mas é interessante que esse adorar aqui não deve ser entendido, irmãos, como se eles fossem prosélitos. Lembra que um prosélito era um gentio convertido ao judaísmo. Prosélito era isto, um gentio que fora convertido ao judaísmo. Esses homens aqui, esses gregos, necessariamente não precisavam ser prosélitos, pessoas que eram convertidas ao judaísmo, mas amigos do judaísmo, pessoas que admiravam a religião judaica, pessoas que admiravam os ritos judaicos. É possível que aqui esses gregos fossem esse tipo de pessoa, como nós chamaríamos hoje de pessoas que são amigas do evangelho. Não tem uns amigos do evangelho? Se ficam só em amigos e nunca se convertem, são inimigos, né? Mas uma expressão que nós usamos, fulano é amigo do evangelho. Ele não tem nada contra. Ele não se converte, mas ele frequenta algumas igrejas. Então, na verdade, essa pessoa ainda está perdida, se ela não se converter. Mas a expressão que nós usamos é essa, né? Amigo do evangelho. Seria isso mais ou menos aqui. Esses gregos provavelmente eram amigos dos judeus. A exemplo de um centurião descrito lá em Lucas 7, lá no Evangelho de Lucas, um centurião romano, gentio, que é aqui a mesma coisa de grego, tá? Gentio aqui.
a um centurião que era amigo dos judeus, o texto lá de Lucas 7 nos informa, e construíram uma sinagoga para os judeus. E até, vocês se lembram quando esse centurião estava com um servo doente, os judeus amigos desse centurião romano foram até Jesus e pediram que Jesus curasse o servo do centurião, porque ele era amigo dos judeus, eles tinham construído uma sinagoga. Então, esse tipo de gentio, provavelmente nós estamos tratando aqui, esses gregos que foram ali adorar, ou seja, foram ver a adoração, participar, de certa forma, da adoração a Deus ali naquele período que culminará na Páscoa. Então, vendo isso, esses gregos que estavam ali em Jerusalém, naquele momento de festa, versículo 21 continua: esses gregos, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver, né, aqui, Jesus, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, que era seu irmão, né, do grupo ali, pertencente ao grupo apostólico, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então, meus irmãos, veja só, estes, pois, gregos, se dirigiram a Filipe. A pergunta é, por que é que eles foram procurar Jesus Cristo, esses gregos? É uma pergunta, não é? E João não diz. João diz que eles queriam ter um encontro, ver aqui Jesus é ter um encontro. Nós queremos ter um encontro com Jesus, com este homem chamado Jesus. Mas João não nos diz o porquê. Por que eles queriam ver? Aí há algumas possibilidades aqui. Talvez a fama de Jesus Cristo tenha chegado a esses gregos das cidades em que habitavam, em que moravam, e fama tal que eles fizeram questão de estarem ali em Jerusalém na Páscoa para conhecerem o tal Jesus. Talvez durante aqueles dias ali da Páscoa, porque provavelmente nós estamos aqui, segundo alguns teólogos, na terça-feira da semana da Páscoa, que culminará. Lembra que Jesus entra no domingo. Na segunda-feira, segundo Marcos, ele purifica o templo. Ele coloca para fora os cambistas do templo. Na segunda-feira. Ele vai a Jerusalém no domingo, ele se retira de Jerusalém, aí ele volta no dia seguinte, que é segunda, e provavelmente aqui é uma terça-feira. Então, durante esses dias, já domingo, segunda, eles ouviram muito falar sobre esse Jesus. Aí lembra que ele não é um personagem que passaria ali despercebido. Ele tem entrado triunfal em Jerusalém, as pessoas estão seguindo ele, a multidão. Então a ideia é de que esses gregos ficaram curiosos. Mas há uma hipótese, há uma possibilidade tratada pelos teólogos que eu gosto muito. Eu sou inclinada a crer que de fato, provavelmente tenha sido o motivo dos gregos, esses gregos irem ter visto Jesus. Por quê? Quando Jesus entra em Jerusalém no domingo, na entrada triunfal, o texto de Marcos, que conta também dessa entrada, narra também a mesma entrada, o mesmo episódio, diz que quando ele entrou em Jerusalém, ele foi ao templo. E diz Marcos que ele ficou observando as coisas do templo, como transformaram o templo em um covil de salteadores e ladrões, em comércio puro. Né? Como tem feito com a igreja hoje, né? Alguns têm feito com a igreja hoje, né? Transformado a igreja em comércio, em uma questão só de dinheiro. E aí Jesus só observa e se retira. Não fala nada, ele observa e se retira. Marcos diz que no dia seguinte, aí na segunda-feira, ele vai novamente ao templo e faz a purificação do templo. E lembra? Ele joga as mesas, derruba as mesas, expulsa os animais, os cambistas correm atrás dos animais, porque os animais eram o que eles vendiam, né? Mercadoria, então eles têm que correr atrás. Então ele diz as seguintes palavras, essas são importantes as palavras que Cristo diz, segundo Marcos, para entender talvez por que os gregos estão procurando ele agora. Olha o que ele diz, eu vou ler para vocês, lá em Marcos, eu vou ler. Diz assim, o texto diz assim: entrando Jesus no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também ensinava e dizia. Agora veja o que Jesus disse naquela ocasião da purificação do templo. Na semana da Páscoa. Daquela última Páscoa que ele participaria. Ele dizia assim: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, agora veja, para todas as nações. O que inclui o quê? Os gentios, os gregos. Essa casa é para todos os povos buscarem a Deus, não só judeus, mas de todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Marcos 11, 15 a 17. Então veja,
Esta casa é casa para todas as nações, todos os povos devem vir buscar a Deus. Bom, se é assim de fato como é, então os gregos podem, o texto não diz de João, mas é uma possibilidade, os gregos podem ter ouvido estas coisas. E viram que Jesus dava a eles, segundo a palavra do Antigo Testamento, porque isso foi escrito no Antigo Testamento, casa para todas as nações. Jesus dava então a eles a bênção e a graça de se achegarem a Deus, juntamente, mesmo sendo gentios. E isso pode ter despertado neles interesse mais ainda em Jesus. Porque dentro aquela separação, aquela acepção que os judeus faziam de gentios, se levanta um judeu ali e diz: esta casa é para todas as nações. Aí os gregos provavelmente se interessaram em Jesus Cristo. Aí o texto continua então dizendo o seguinte, versículo de número 21. Esses então se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Irmãos, nós vimos então possivelmente por que os gregos se interessaram, né? Lembram-se, casa de todas as nações, os gregos ficaram felizes em saber que são chamados também, juntamente com os judeus, a adorarem a Deus. Agora, por que os gregos não foram diretamente a Jesus? Por que foram a Filipe? Nós vimos nos evangelhos que Jesus lhe dava liberdade às pessoas para chegarem-se a ele, certo? Mas por que esses gregos não vão? Porque esses gregos, como eles não conheciam ainda Jesus, eles querem ser introduzidos, eles podem ter ficado, o texto também não diz, mas é uma possibilidade, eles podem ter ficado com receio de como Jesus os receberia ou não receberia. Eles não sabiam. Então eles procuraram Filipe. Por que eles procuraram Filipe? Porque Filipe é um nome grego, tanto como do seu irmão André. André também é um nome grego. A Filipe significa amigo dos cavalos. É o que significa Filipe. Filéu, amigo, ripós, cavalo. É amigo dos cavalos. É o que significa Filipe. Então a ideia aqui é que esse nome grego fez com que os gregos procurassem aquele discípulo, Filipe. E também porque o texto diz que ele era de Betsaida da Galileia. E essa informação não está aí à toa. Não é questão só de nos situarmos geograficamente. É também. Mas Betsaida da Galileia fazia parte de uma região que se chamava Decápolis. A região das 10 cidades. Daí, Decápolis. Das 10 cidades. E essa região, ela era habitada por muitos gentios, por muitos gregos. Então, é provável que esses gregos aqui tenham sabido disso e tenham procurado Filipe, porque assim como eles, Filipe tinha nome grego e falava provavelmente grego, porque veio de uma região onde muitos gentios habitavam. Por isso, é possível que eles tenham ido a Filipe. Vamos agora ver o que Jesus responde a esse pedido dos gregos em vê-lo. Olha o que diz o texto, vamos ler juntos? Versículo de número 23, leiamos. Respondeu-lhes Jesus: irmãos, até agora, como nós dissemos no início do nosso sermão, até agora, Jesus sempre se referia à hora em uma perspectiva futura. Lembram-se? Não é chegada ainda a minha hora. Ou João dizia, ainda não era chegada a hora. Mas agora, a partir daqui, a hora está em perspectiva imediata. Essa é a hora e já chegou, em que a glorificação de Jesus por meio da sua morte, ressurreição e ascensão começaria. O processo de sua glorificação começar agora. É chegada a hora. É a primeira vez que Jesus vai dizer, e é marcante aqui no Evangelho, é chegada a hora, é a primeira vez que Jesus falará isso numa perspectiva imediata. A hora chegou. E meus irmãos, então nós podemos perceber aqui que Isaías está se cumprindo. A hora da glorificação finalmente chegou, segundo havia profetizado Isaías. Isaías no capítulo 52 diz assim, eis que o meu servo, uma referência a Jesus Cristo, procederá com prudência, e aí diz assim, ele será exaltado e elevado, e será muito sublime. Ou seja, há uma profecia lá em Isaías, que o servo de Yahvé, que é o Jesus de Nazaré, o Messias, seria exaltado e glorificado. E agora Jesus diz, é chegada esta hora. Irmãos, não nos é dito no texto se Jesus atendeu ou não o pedido dos gregos, se ele encontrou-se ou não com os gregos. O texto não diz. O texto se concentra no discurso de Jesus, que aquele evento proporcionou, que aquele evento começou.
Mas é interessante, ainda que Jesus talvez não tenha atendido o pedido de ver os gregos, ele certamente atendeu à situação levantada. E aqui eu explico. É por meio desta hora que Jesus se refere, a hora da sua morte, ressurreição e ascensão, que ele vai trazer os gregos a ele, de uma forma que esses gregos e os demais eleitos jamais poderiam imaginar. Veja, aqueles homens gregos que estavam aqui em Jerusalém queriam ver Jesus, mas eles muito provavelmente não tinham a concepção de quem Jesus era e do que ele estava fazendo por aqueles que crescem nele, pelos eleitos de Deus. Então Jesus diz assim: os gregos estão vendo me ver, pois é chegada a hora de ter um encontro com eles, e eles terem um encontro comigo, que eles jamais têm em perspectiva. Jamais poderiam ter. A ideia de que Jesus, por meio da sua morte, que é a hora, vai levar esses gregos que creem nele ao Pai Celestial, a uma comunhão perfeita e plena. É muito mais do que um encontro social. É ir a Deus por meio da hora de Jesus Cristo. E é possível que esse pedido de encontro dos gregos para ver Jesus Cristo tenha, de fato, dado um start a esta palavra de Jesus. Por isso que ele traz a hora para esse contexto. Ele está centralizado na hora em que ele vai rasgar o véu. Ele vai quebrar o muro da inimizade e vai trazer os gentios ao encontro com o próprio Deus, por meio de seu Filho. E talvez é isso que ele tem em mente aqui, quando ele disse: então é chegada a hora. Os gregos estão vindo para encontrar-se comigo. E o que eu farei é abrir o caminho para que os homens venham, não só judeus, mas gentios. Então, é possível que esta hora, agora, aqui colocada em perspectiva imediata, fale daquilo que Jesus estava a fazer para todos os povos, tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios. E aqueles homens jamais poderiam imaginar que Jesus Cristo faria tanto por eles como fez por nós também. Mas olha só o que Jesus continua dizendo no versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, se no versículo anterior, o 23, a morte do Senhor está subordinada à sua glorificação, ou seja, ela serve à glorificação, é por meio da morte que Jesus depois ressuscitará poderosamente e será glorificado porque cumpriu a vontade do Pai morrendo pelo seu povo. Então a morte faz parte do processo da glorificação. Por isso a morte está subordinada à glorificação. O alvo é a glorificação do Cristo por meio de sua morte. Isso que fala o versículo de número 23. É chegar a hora da minha glorificação. Ok? Agora, no versículo 24, nos mostra que essa glorificação acontece por meio da morte. Quando ele faz uma referência usando a metáfora do grão de trigo que cai na terra, que é semeado no solo e morre para produzir muito fruto. Irmãos, há uma ligação entre esses dois versículos. A própria glória de Jesus está em sua recusa em viver para si mesmo, mas viver para a glória de Deus, cumprindo a vontade de Deus, que culmina em autossacrifício, porque Deus enviou o seu Filho para dar a sua vida pelo seu povo. Então veja, a glória de Cristo está em fazer a vontade do Pai morrendo pelo seu povo. E isso é o que liga o versículo 23 com o versículo 24. O versículo 23 fala de glorificação. E o versículo 24 fala de morte. O grão de trigo que morre. Se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. É assim que Cristo glorificará a Deus, por meio de sua morte, criando um povo redimido, um povo salvo, por meio da sua cruz. Então a sua glória está ligada à sua morte, ao seu sofrimento, a dar a sua vida pelo seu povo. É interessante que nós fizemos uma referência a Isaías sobre o servo ser exaltado e ser muito sublime, lembram? Mas olha a continuação desse texto, de Isaías 52. Eu vou ler para os irmãos. Eu vou voltar a ler o que a gente já se referiu aqui num ponto anterior. Eis que o meu servo procederá com prudência, falando de Cristo. Uma profecia sobre Cristo. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Essa exaltação, glorificação que Jesus falou, assim, a hora da minha glorificação. Agora veja como continua a profecia de Isaías.
Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Veja, o meu servo, olha o que Deus disse para Isaías, o meu servo será sublime e muito exaltado. E imediatamente, Isaías continua dizendo, o seu rosto estava desfigurado, como o de nenhum outro homem. Isso é uma menção, a referência ao sofrimento de Cristo, o rosto desfigurado. Ele será muito exaltado, ao mesmo tempo o seu rosto estará desfigurado. Então mostra que a glória de Cristo passa pela sua morte, o seu sacrifício, o seu sofrimento pelo seu povo. Essa é uma relação que está sempre na Bíblia. Sofrimento e glória. Para chegar-se à glória, toma-se a cruz. Não é diferente com Cristo, e como nós veremos daqui a pouco, não é diferente conosco. Para chegar-se à glória, é necessário tomar a cruz. É por isso que Cristo diz, a hora da glorificação chegou. E para isso, o grão de trigo tem que morrer. Para chegar à glória, para buscar a glória de Deus e ter a glória de Deus em honra, eu tenho que me submeter à vontade do meu Pai. Certo? E essa é a ideia aqui. Irmãos, eu quero pensar nessas coisas juntos com vocês aqui, nesse ponto. Essas palavras do versículo 24, quando Jesus disse, o grão de trigo caindo em terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Nos afirmam essas palavras que a paixão e morte de Cristo resultariam em uma imensa colheita de benefícios para toda a humanidade. Meus irmãos, olha ao seu redor aqui. Nós somos os frutos do grão de trigo que, tendo sido plantado, morreu, que é Cristo. Nós somos a vida que esta semente trouxe. É disso que o texto fala. Sua morte, desculpa, irmãos, sua morte, semelhante à de um grão de trigo, seria a raiz de bênçãos e misericórdia para toda a humanidade, para incontáveis milhões de almas imortais, inclusive a nossa própria alma. Em resumo, uma vez mais, o grande princípio do Evangelho estava sendo exposto aqui. A morte vicária, ou seja, o que é a morte vicária? Como os irmãos sabem, é a morte que substitui. É a morte substitutiva. O vicário é aquele que substitui, que toma o lugar. Então Jesus, ele morre vicariamente. Ele morre como substituição, ele morre no lugar de alguém. Ok? E aí diz, a morte então de Cristo, a morte vicária, em sua vida, seus milagres e seus ensinos não bastariam, irmãos. Jesus não nos salvou por seus ensinos, por sua vida, por seu exemplo. Isso não bastaria, embora tudo isso fosse muito importante, como exemplo para nós. Mas ele nos salvou por causa da sua morte. Se ele não morresse no nosso lugar, as coisas que ele ensinou, as coisas que ele fez, o que ele falou, serviria só para a honra e glória dele, não para a nossa salvação. Ele seria glorificado pela maneira que ele viveu. Mas se ele não morresse no nosso lugar, nós estaríamos perdidos, como estávamos antes dele, antes da sua graça. Por isso, irmãos, a morte de Cristo produziria frutos para a glória de Deus e proveria redenção para o mundo perdido. Irmãos, será que eu e você entendemos isso aqui? Pense comigo, pare agora. Você compreende o que o Senhor Jesus fez por você? O que ele iria fazer naquela sexta-feira, que era o ponto culminante daquela semana da Páscoa? O que ele faria por você? Você está entendendo, meu irmão? Desde que Isaías nos relembre o que ele fez por nós. Certamente, diz Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. A ideia aqui, só um parênteses, a ideia aqui é que nós olhamos para Jesus, muitas vezes dizendo assim, pobre Jesus, como ele sofreu, que miserável Jesus, que pena que nós temos dele. As pessoas olham para Jesus assim, elas vão ver, vão conhecer a história de Jesus, e erroneamente vão ver até filmes de Jesus, e ficam ali chorando, coitado de Jesus, pobre Jesus. Não, nós não entendemos. Nós não entendemos.
No Evangelho sinótico, um dos evangelhos sinóticos, Jesus está com a sua cruz caminhando por Gólgota e o texto diz que as mulheres de Jerusalém estão chorando por ele. E aí ele se vira para as mulheres de Jerusalém e diz assim: ó filha de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês. Não por mim, mas pelo pecado de vocês. Não chorem antes por mim, mas por vocês. Não é que Cristo não estava sofrendo, mas o ponto aqui é que ele estava tomando o nosso lugar. Éramos nós que deveríamos ser esmagados por Deus. Ele foi traspassado, diz Isaías, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traspaz, que é o fruto que ele produziria, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, meus irmãos, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi esmagado no nosso lugar. Éramos nós que deveríamos estar ali. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo. Ele foi ferido. Isaías 53, 4, 8. O que ele passou por nós. Nós é que devemos ser esmagados e destruídos por Deus. Nós deveríamos ser moídos por Deus. Por causa dos nossos pecados. A nossa iniquidade. Todo dia, irmãos. Todo dia nós pecamos. Como é que Deus nos suporta aqui? Nesse ajuntamento? Como Deus nos tolera? Carregado de pecados? Como é que Deus suporta, irmãos? A nossa presença aqui? Por causa da morte vicária de Cristo. Ele recebeu a ira que era nossa, que viria sobre nós. Ele foi esmagado em nosso lugar, para que nós não fôssemos, nós que merecemos. Cristo não é um pobrezinho. Nós somos os miseráveis. Nós somos os dignos da ira de Deus. Lamentemos por nós, na nossa condição sem Cristo. Mas se temos Cristo, louvemos ao bendito Cordeiro de Deus, que foi esmagado, oprimido e moído no nosso lugar. Por isso, meus irmãos, nós devemos glorificar a Cristo e exaltá-lo e entender o que ele fez por nós, para podermos amá-lo, honrá-lo e servi-lo melhor e mais. Você tem que saber o que estava para vir sobre você, se Cristo não tivesse tomado o seu e o meu lugar. Nós devemos ter isso muito claro na nossa mente e no nosso coração, para que possamos amar a Cristo, reconhecer a sua preciosidade acima de todas as coisas. Vamos terminar? Olha o que diz o versículo 25 e 26. Leamos juntos. E aí caminhamos para o fim do sermão. Leiamos. Quem ama a sua vida... Se alguém disser, siga, eu estou. Ali também está o meu servo. E se alguém me servir, o Pai... Irmãos, se o princípio, Isaac, querido, se o princípio da semente que morre e produz muitos frutos, como nós estamos vendo aqui, os muitos frutos que Cristo produz, é peculiarmente aplicado a Jesus. Irmãos, o fato de morrer e produzir muitos frutos é peculiarmente aplicado a Cristo. Nenhum de nós poderia morrer e produzir frutos espirituais na vida de outro, certo? Se eu e você morrêssemos, era um pecador morrendo. Não ia produzir fruto nenhum. Era um merecido juízo sobre nós, certo? Agora, Cristo não. Quando o Cordeiro de Deus morre, o Santo de Deus sem pecado, então ele produz muito fruto, ele produz vida. Então isso é peculiarmente aplicado a ele apenas. Esse aspecto de morrer e produzir vida.
Ok? Não obstante, ou entretanto, há um aspecto da morte de Cristo que é compartilhada e aplicada corretamente aos seus seguidores, como nós aqui. Veja, ainda que há um aspecto singular, Renata, na morte de Cristo, porque ele morre para nos dar vida, e isso só ele pode fazer. Há um aspecto da morte dele que ele compartilha conosco. E é desse aspecto que ele fala nesses últimos 2 versículos. Quando ele fala assim: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, aquele que morre para este mundo, preservará a sua vida para a eternidade, ou preservá-la para a vida eterna. Irmãos, Pedro entendeu isso, que aquele que sofre neste mundo, abrindo mão da sua vida como Cristo abriu mão da dele, esse tem a vida eterna. Esse está seguindo o exemplo de Cristo. Tanto que Jesus vai dizer no versículo 26, se alguém me serve, siga-me. Siga os meus passos, siga-me. E Pedro diz assim, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Irmãos, Jesus diz que quem ama a vida perde-a. E não poderia ser diferente, uma vez que o amor à própria vida é idolatria. Por que quem ama a própria vida perde a vida? Porque está pecando. Quem ama a própria vida está pecando. É o amor próprio, é o ego, é a idolatria a si mesmo. Está colocando algo no lugar do Senhor. Irmãos, tal pessoa, de fato, perde a vida, ou seja, traz sobre si condenação e perdição, porque deixa de amar a Deus e ama a si mesmo, mais do que a Deus. Está preocupado com a sua vida, mais do que com a glória de Deus. Todavia, ao passo que aquele que odeia a sua vida, e é interessante que odiar a vida não é ficar falando assim, eu odeio minha vida, eu não quero mais viver, tudo acontece, não é isso. Aqui o termo é uma expressão idiomática, semítica, hebraística ou hebraica, que significa não dar prioridade a si mesmo. A ideia de odiar a sua vida, aqui, nessa expressão, é não dar prioridade à sua própria vida, mas antes dar prioridade à glória de Deus e ao bem-estar do próximo. Em outras palavras, é o que o mandamento diz: amarás o seu teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Essa é a ideia. Odiar a vida é não dar preferência às nossas coisas. É não nos julgarmos o centro do mundo, como nós costumeiramente fazemos. Basta olhar as redes sociais. As pessoas se julgam, e muitas vezes nós mesmos, o centro do mundo. Nós sempre estamos certos, nós sempre temos razão, as coisas giram ao redor de nós, os nossos amigos são os melhores, o nosso contexto é sempre o melhor, as nossas dificuldades são as maiores. Então temos a tendência de sempre acharmos que nós somos, de fato, o foco e o interesse último próprio. E odiar a vida é não fazer assim, é não entender assim. É ir à glória de Deus, é buscar a glória de Deus no lugar da própria vida. É perder a vida neste mundo. E perder a vida nesse mundo, meus irmãos, é, de fato, não amar as riquezas, não amar os prazeres deste mundo. É isso que é perder a vida. Não amar a fama, desculpa, irmãos, deste mundo. Isso é perder a vida aqui. Quem perde a vida por mim, ganhou a vida, achou a vida. E é isso que Cristo aqui está dizendo. Irmãos, eu termino. Aquele que deseja ser salvo precisa estar disposto a rejeitar a própria vida. Ou seja, a não se julgar a coisa mais importante do mundo. A não ter em vista os seus próprios interesses, mas sim o de outro, o interesse do outro, do próximo. Se alguém deseja ser salvo, se alguém deseja participar dessa bênção que Cristo traz por meio da sua morte, precisa morrer para si mesmo. Nas palavras de Cristo, precisa tomar a sua cruz.
tem que mortificar o seu amor ao mundo, com suas riquezas, famas, prazeres, recompensas, crendo plenamente que ao fazer isso, terá uma colheita melhor, tanto nesta vida, como na vida futura. No mundo, meus irmãos, suas perdas nada significam, comparado aos ganhos que Cristo trará. Você precisa crer assim, que você está perdendo para ganhar. Você está perdendo para ganhar. Nós precisamos entender assim, Débora, a Vitória, Cida. Nós precisamos entender assim, Débora e Guilherme. Nós estamos perdendo para ganhar. Por você tomar posições ao lado de Cristo, você vai perder muito das amizades do mundo. As pessoas não vão te querer tão bem como poderiam te desejar se você fizesse o que eles fazem. Mas lembre-se, você está perdendo para ganhar algo incomparável. Porque quem perde a vida por amor de Cristo, ganhou a vida. Nós estamos ganhando algo incomparavelmente superior. Nós estamos ganhando a eternidade. Não só uma eternidade, muito tempo, mas uma incomparável qualidade de eternidade. Irmãos, se apegar a esta vida, neste mundo mau, nos trará sofrimento e dor no final, e frustração, porque este mundo passa. Os prazeres deste mundo passam. Aqueles que se apegam, por exemplo, a uma vida sexual ilícita, são jovens hoje, mas amanhã serão velhos. Procuram ser atraentes a homens e mulheres, mas amanhã não terão atração nenhuma. Porque todos nós passaremos. Vale a pena, irmão, perder a eternidade por aquilo que é passageiro, por aquilo que se desfaz. Novamente eu evoco Jim Elliot. Não é tolo o homem que abre mão daquilo que não pode reter para se apegar àquilo que não pode perder. É sábio o homem que abre mão daquilo que não pode reter, aquilo que se desvai, que se vai, para se apegar àquilo que não pode perder. Portanto, irmãos, a Bíblia promete que aqueles que morrem para este mundo herdarão glória, honra e incorruptibilidade. Não só agora, que como já herdaram, mas terão os benefícios dessas coisas eternas na vida futura. Por causa da alegria proposta, então, irmãos, a nós, suportemos a cruz, morramos para este mundo. Desprezemos a vergonha que este mundo nos trará por sermos crentes e seguimos a Jesus. Porque Ele prometeu, onde eu estou, também ali estará o meu servo. Ou seja, Ele passou por sofrimento e agora Ele está na glória. O servo dele estará com Ele igualmente, no sofrimento e na glória. Onde eu estou, ali também estará o meu servo. Se eu sofrer neste mundo, o meu servo também sofrerá. Mas se agora eu estou na glória de meu Pai, o meu servo também estará. Porque onde eu estou, também está o meu servo. E o Pai o honrará. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, obrigado, ó Deus bendito, Pai, amado Deus, por Jesus Cristo, ó Deus, o dom inefável, o dom indizível, ó Pai, como expressar, como saber, como conhecer a profundidade, a largura, o comprimento e a altura do amor de Cristo, ó Deus. Como compreender? Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, ó Pai, o Cordeiro que tomou o nosso lugar, aquele que foi esmagado, foi moído por nossas transgressões. Ó Deus, foi oprimido por causa dos nossos pecados, ó Deus. Ó Deus, louvado seja o Senhor e louvado seja o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador e Rei, ó Deus. O tão grande amor, ó Pai. Ó Deus, dá-nos graça de segui-lo.
voluntariamente, ó Deus, de maneira grata e amorosa e servil, ó Deus, permitir, segundo a tua graça que opera em nós, que Cristo conduza a nossa vida como Senhor e Rei, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Ó Pai, e que onde nosso Senhor esteja, nós também estejamos, Pai. Quer no sofrimento neste mundo, quer na glória com o Senhor, ó Deus. Que promessa bendita, ó Pai. Que promessa bendita a nós, crentes que sofremos neste mundo. Que temos pelo poder do Espírito Santo, guiados por tua palavra, morrido cada dia mais para este mundo, ó Deus. Que promessa bendita. Que nós, se com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados. Ó Deus, abençoa cada irmão querido aqui, ó Deus, a morrer para este mundo, como Cristo morreu, a fim de viver para Deus e receber do Senhor a recompensa. Ó Deus, se alguém ainda está vivendo para este mundo aqui, é possível que aqui haja alguém, ou alguns, talvez muitos, nós não sabemos, o Senhor sabe, que estão vivendo ainda no mundo e para o mundo, ó Deus. Estão se apegando à sua vida aqui, terrena e passageira, que trará vergonha e dor. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus. E salva-nos, ó Pai. Salva-nos de nós mesmos, ó Deus. E nos faz nos apegarmos àquilo que é eterno, ó Deus. Aquilo que é incomparável, ó Pai. Ó Deus, dá-nos a graça de crermos em Tuas promessas e vivermos segundo essas promessas que não passarão, antes se cumprirão, ó Deus. Assim abençoa-nos como igreja e Teu povo. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém.